Olá pessoal, tudo bem? Hoje então a nossa segunda aula, né, das nossas atividades pedagógicas não presenciais. Seguimos com progressão aritmética e vamos estudar o termo geral da PA. Então eu vou colocar aqui, quando eu falo em termo geral, o que eu estou falando? Eu estou falando de uma fórmula genérica que possa representar qualquer elemento e a razão de uma progressão aritmética qualquer, certo? Então nós vamos escrever de maneira genérica. Presta bem atenção no que eu vou fazer aqui. Olha só, eu vou abrir aqui uma parênteses e vou começar a colocar elementos genéricos pela sua posição. Então eu vou chamar cada elemento dessa progressão pela letra A. Podia ser B, podia ser C, podia ser qualquer letra do alfabeto, desde que seja uma letra minúscula. Isso por convenção, certo? Então eu vou colocar aqui o meu primeiro elemento, já que eu não conheço esse número, eu vou chamar ele de A. Em que posição que ele está? Na posição 1. Então eu coloco um númerozinho pequeno aqui, do ladinho dele abaixo, né? O número 1. Porque esse elemento é o primeiro elemento da progressão aritmética. Depois, eu vou colocar o segundo elemento. Então vamos lá. A, já que ele é o segundo elemento, o númerozinho que eu coloco aqui é o número 2. A2, a gente lê assim. Então esse é o primeiro, e eu não sei qual é o número, pode ser qualquer número. Veja bem, por que qualquer? Porque eu quero representar uma fórmula, de novo, né, falando, uma fórmula que vai representar qualquer progressão aritmética. Então tá, vamos lá, seguimos aqui nesse ritmo. Coloquei o primeiro elemento, não sei que número que é, dei a letra A. Primeira posição, 1. Segundo elemento, A2, porque é a segunda posição da progressão. Depois, A3, certo? Terceira posição, tá vendo? Esse número aqui, de novo, ó, ele se chama índice. Então, eu posso assim escrever qualquer número da progressão aritmética. Aí, lá pelas tantas, certo? Eu vou chegar num número, vou botar mais uma vírgula aqui, vou chegar num número que está numa posição que eu não conheço a posição. Então, se eu não conheço a posição, eu vou dizer o quê? Que esse número está na enésima posição. Então, o índice aqui embaixo deixa de ser um número natural e passa a ser uma letra, a letra N. N de Nerso. Certo? Então, ele está na posição N. E o que vem antes? Se vem numa posição anterior, o número que está atrás deste aqui, ele está em que posição? Na posição N menos 1. Veja bem, essas posições são representadas pelos números naturais. Primeira posição, segunda posição, terceira posição, quarta posição, quinta posição, enésima posição. E o que vem antes da enésima posição? Vem o N menos 1. E o que vem depois da enésima posição? Então vem o N mais 1. E assim sucessivamente. Tá entendendo? Então aqui eu representei uma progressão aritmética infinita. E esses termos aqui, eu não sei que posição eles estão. Porém, eu sei que esse está numa posição qualquer, uma posição que a gente chama enésima, o que vem antes está na N-1, e o que vem depois do AN vem o AN mais 1. Depois viria o AN mais 2, de maneira
genérica, e assim sucessivamente. Conseguiu entender? Olha só, se tu tem alguma dúvida, entra lá no fórum de dúvidas do Moodle e manda a tua dúvida para mim. Nós teremos também atendimentos, certo? Onde nós vamos responder naquele espaço, eu vou responder todas as dúvidas de vocês. Certo, pessoal? Vamos continuar então. Olha só, a gente sabe que uma progressão ela é o primeiro termo mais uma razão. Que dá o quê? Dá o segundo termo. Certo? O segundo termo mais a razão dá o terceiro termo. E assim sucessivamente. Então vamos escrever aqui como que eu poderia escrever a partir desse conceito que eu falei para ti, o A2. Vamos escrever aqui o A2. Ó. A2 seria quem? Igual ao quê? Ao A1 mais a razão. A1 mais a razão. Viu só que legal? Não é isso mesmo? Esse é o conceito que nós estudamos, o conceito formal de progressão aritmética. O A1 mais a razão, ele vai dar quem? O próximo. Quem é o próximo? O A2. Legal? Legal. Então, olha só. Se eu posso escrever o A2 em função do A1, vamos ver o que dá para fazer com o A3? Então, o A3, né? Ele vai ser o quê? O A2, veja bem, o A2 mais a razão. Beleza? A2 mais a razão. Tá certo isso? Tá certo. Tá certo, professor. Então, olha só, gente. Mas, o que eu quero fazer aqui? Qual é a jogada? Qual é a malandragem? A malandragem é escrever cada termo deste em função de quem? Do primeiro termo, do A1. Então, olha só, eu tenho aqui o A2, mas o A2 também está aqui, ó, o conceito de A2, certo? Então, eu vou substituir, aqui onde está escrito A2, nessa fórmula, para definir o A3, onde está escrito A2, eu vou escrever tudo isso, ó, e depois eu continuo escrevendo. Vamos lá? Olha só. Então, o meu A3 será quem? Olha lá, o A2. Vamos escrever o A2? Vai ser o A1 mais a razão. Já escrevi aqui, ó, isso era o A2. A1 mais a razão. Ainda tem mais essa razão aqui, ó, mais a razão. Beleza. Então, eu tenho termos semelhantes. Aqui que eu posso juntar. Então, se eu posso juntar esse, eu posso te dizer que o A3 é A1 mais 2 vezes a razão. R mais R igual a 2R. Beleza? Olha o A3 aqui. Acabei escrevendo o A3 em função do primeiro termo. Certo? Assim sucessivamente, gente. E se tu perceber, tu vai ver que esse número que está do lado do R, ele é sempre um número a menos, um número natural, um número a menos que esse índice aqui da posição. Vamos escrever o A4 assim agora? Vamos escrever o A4. Olha só, o A4 é quem? É o A3 mais a razão. A3 mais a razão. Porém, o A3 está aqui, ó. Então, já vamos fazer de cabeça? Olha só, eu vou escrever o A4, vai ser o quê? O A3, eu vou substituir aqui o A3, isso tudo aqui, ó. A1 mais 2R. Depois eu vou somar mais esse R, então vai ficar 3R. Então vai ficar A1 mais 3R. Viu o que eu disse? Ó, esse índice aqui, esse número aqui, ele é um número a menos que o índice que determina a posição que eu estou calculando. Certo? Então, gente, olha só, o que isso me traz, me faz concluir? Que um número qualquer, eu vou pegar um número numa posição qualquer da progressão aritmética, vai ser quem? Vou chamar ele de AN. AN. Beleza? Então, vamos seguir a nosso raciocínio. Olha só, eu quero escrever ele em função de quem? Do primeiro termo. Então, eu vou escrever A1 mais... E agora? Eu tenho a razão aqui, mas eu tenho um número que multiplica a razão. Que número que é? É um número menor que esse. O que eu falei no início do vídeo? Um número da posição menor que a posição n é n menos 1. Então, eu vou botar aqui n menos 1, certo? Vezes quem? Vezes a razão. E isso aqui, essa fórmula, né,
obtida é o que nós chamamos de termo geral da progressão aritmética. Termo geral da PA. Certo? Viu como é barbada obter? Então, retomando, cada número aqui, nesse caso, tem uma posição. E N vai ser sempre a posição do número na sequência numérica ou na progressão. N é sempre a posição. Então, quando está pedindo um exemplo, um exercício que pede a posição de um número, ela está procurando N. Então, o que nós podemos ver com essa fórmula geral? Que tipos de exercícios nós temos? Exercícios perguntando a razão, exercícios perguntando a posição do número, exercícios perguntando o primeiro termo, ou perguntando qualquer termo. Tudo isso a gente vai abordar nos nossos exercícios. Ok, pessoal? Então, observa aí agora este exercício que eu vou colocar no vídeo para ti. E depois a gente vai resolver este exercício. Até já!